E a pergunta que não quer calar: criança e adolescente podem usar creatina? E a resposta é sim, eles podem. Mas não é essa a pergunta que a gente deveria fazer. A pergunta a ser feita é: eles precisam tomar creatina? Existe alguma necessidade dessa suplementação? Antes de mais nada, gente, chega dessas frases que creatina é proibido porque sobrecarrega rim, dá cálculo renal, faz cair cabelo. Chega, não estamos mais falando disso. O que eu costumo falar aqui para meus pacientes é o seguinte: quem deve ser suplementado com creatina? Aquela criança ou adolescente que estão no limite da capacidade física muscular, ou seja, eles têm necessidade. Por exemplo, eu tenho um pacientinho aqui de 10 anos que faz parte da equipe de polo aquático brasileira. Ele é suplementado com creatina por mim. Então, primeiro ponto importante, ela pode ser usada se bem indicado. Então, ela vai ser indicada por um pediatra, por um nutrólogo ou por uma nutricionista, e não por outra pessoa não habilitada, principalmente você que está vendo meu vídeo e acha que precisa tomar creatina. E um ponto importante, o que eu estou falando para você, crianças e adolescentes, serve também para os adultos, é a mesma indicação. Para fazer um parênteses, hoje é engraçado porque a gente proíbe a creatina porque ela faz mal, mas essa mesma criança ou adolescente que não podem tomar às vezes por necessidade a creatina, comem doce, ultraprocessados, ficam na frente da televisão. Então tem um pouquinho de hipocrisia quando a gente pensa nisso, né? Eu costumo falar muito aqui, tudo que a gente desconhece, a gente tem preconceito. Quando a gente fala da creatina para adulto, existem milhões de estudos e assim, muitos benefícios, pessoal. A gente tem os benefícios da parte física, a gente tem os benefícios cognitivos, então hoje ela é mais do que estudada e comprovada contra Alzheimer, contra a demência. Então este é o padrão da creatina para adulto. A gente tem estudos, inclusive eu uso, e a gente tem como comprovar e, portanto, fazer a suplementação. Nesse momento, a gente entra numa zona um pouco acinzentada. Por quê? Porque todo mundo vai liberar a creatina, mas cadê os estudos em relação às crianças e os adolescentes? São muito frustros, são poucos. A creatina hoje é a substância mais estudada em relação aos estudos publicados. Mas cadê esses estudos quando a gente fala das crianças e dos adolescentes? É por isso que a gente fica nesse pode e não pode. A gente não tem a comprovação científica. Eu vou colocar aqui um parecer que eu achei sensacional da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Então, tudo que está nesse parecer tem literatura médica, literatura de nutricionista, de nutrólogos, nada é julgado. Então, prestem atenção que eu vou ler alguns trechos importantes e sem briga, pessoal. Isto é literatura médica, isto é literatura científica, isso tem comprovação científica. Então, vamos lá. Eu vou ler alguns pedaços e vamos comentando em cima disso, tá? A creatina é um composto nitrogenado que pode ser produzida endogenamente, ou seja, a gente produz sozinho, a partir dos aminoácidos arginina, glicina, metionina e vamos embora. Ou obtido por meios de alimentação, gente, presta atenção, tendo como principais fontes as carnes bovinas e os peixes. Ela é liberada em forma de ATP, o ATP é a nossa energia, especialmente em exercícios físicos de elevada intensidade. Entenderam? É isso que eu estou falando, não adianta você ir para a academia ou você tentar correr um pouco e fazer essa suplementação, você não tem indicação. E uma coisa que eu falo muito no consultório é o seguinte: eu vou suplementar. A gente vai deixar 3 meses você com a suplementação de creatina e vamos reavaliar. Houve ganho, a gente vai manter. Não houve ganho, a gente suspende. 4 pontos importantes para a gente considerar quando a gente fala da creatina neste documento. Crianças e adolescentes em diferentes condições clínicas parecem responder positivamente à suplementação de creatina no que se refere ao aumento de fosfocreatinina muscular, ou seja, da liberação de ATP na melhora da energia. Portanto, funciona. Crianças apresentam menor estoque de creatina muscular comparativamente aos adultos, provavelmente porque a criança usa menos do que o adulto, nada é por acaso. Entretanto, parecem aumentar as concentrações de fosfocreatinina no músculo esquelético após a suplementação de maneira superior em comparação aos adultos. Portanto, novamente, comprovado que funciona para as crianças e para os adolescentes. As evidências científicas sobre a creatinina foram produzidas, sobretudo, em pessoas adultas e idosas. Esse é o nosso asterisco. Tá? Logo, pouco se sabe sobre os seus efeitos em outras populações, como as crianças e os adolescentes. Novamente, faz mal? Não. Mas a gente não tem os estudos que comprovam este não faz mal. Olha o meu paciente do polo.
Em adolescentes praticantes de futebol e natação, os estudos que avaliaram os efeitos de suplementação de creatinina não relataram efeitos colaterais. Apesar desses estudos, as evidências são escassas e, por isso, novas pesquisas são necessárias em outras modalidades, bem como em atletas e crianças e adolescentes do sexo feminino. Vocês estão entendendo, gente? É o muro. Então, a gente não está em cima do muro. A literatura, na verdade, não fez a gente ficar do lado direito ou do lado esquerdo. Então, por isso que não é proibido, mas tem que ser bem indicado e prescrito por um profissional responsável. Apesar da escassez de ensaios clínicos randomizados, duplo cego e controlados por placebo, conduzidos com crianças e adolescentes, o uso nesse público é crescente. Então vou fazer uma pausa aqui, gente. Prestem bem atenção. Às vezes a gente conversa demais com as crianças, às vezes a gente conversa demais com os adolescentes. Por mais que a gente converse, ele vai usar, ele vai comprar. Então, às vezes é mais interessante que o teu pediatra, o teu nutrólogo, a tua nutricionista dê opções de boas marcas, porque ele vai comprar por mais que a gente proíba. Então, se pelo menos ele usar alguma coisa que a gente confirma, a gente baliza que é bacana, é melhor. Então, antes de proibir, oriente. Depois de orientar, saiba o que ele está usando e às vezes ajude na escolha. Considerando os estudos em indivíduos adultos e alguns estudos em crianças e adolescentes, a creatina parece ser segura. Todavia, ao muro de novo, não há estudos que avaliaram a segurança do uso em crianças e adolescentes e os autorrelatos de ausência de efeitos colaterais não são suficientes para garantir a ausência de efeitos negativos. Isto posto, é necessário refletir, blá, 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 blá. Vou deixar aí o documento para vocês lerem. Então, gente, é isto. Então, a gente tem que parar de é proibido. Não é proibido. Ele é proibido, na verdade, se mal indicado. Ele tem a sua indicação, ele tem a sua necessidade. E mesmo assim, a gente faz o esquema de suplementar e depois ver se realmente é necessário. Então, pessoal, eu queria a opinião de vocês, o que vocês acham em relação a isso. A gente começou com a creatina, já tem gente me pedindo também do whey protein. Então, se vocês quiserem, me escreve aqui embaixo, tá bom? O que vocês acham, se é whey protein ou alguma coisa a mais. Mas é importante isso, gente, a gente sair dessa hipocrisia de, às vezes, proibir uma coisa que pode ser bacana para uma criança e para um adolescente e liberar salgadinho, doce, chocolate, chiclete, ultraprocessados, telas e afins. Hora da gente refletir, principalmente com o assunto creatina. Ele vem crescendo no mercado como um todo.